Vamos fazer uma oração? Diga assim comigo: Deus, eu preciso desesperadamente da unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Não quero viver para o mundo, quero viver para Ti. Eu preciso ter uma experiência real contigo. Te peço nesta manhã que remova da minha vida tudo aquilo que me impede de ser o que o Senhor preparou para que eu seja. Em nome de Jesus, eu me entrego ao Teu mover e permito a Tua graça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como se aproximar de Deus. Talvez você me diga: pastor, eu já sou crente, eu já entendo o meu papel, eu frequento os cultos, eu até faço parte de uma célula, de vez em quando, eu até dou uma oferta, quando sobra, quando tenho. Pastor, eu sei o meu chamado diante de Deus. Tudo isso, querido, que nós falamos, muitas vezes, não passa de um discurso. Nós precisamos ser confrontados pela graça de Deus, para que sejamos de verdade aquilo que Deus nos desafiou para ser. E o diabo, quando ele age na nossa vida, como igreja, ele nos leva a pensar que sabemos aquilo que não sabemos, porque na verdade nós não aprendemos. Nós achamos que somos aquilo que nós ainda não somos, e nós nos orgulhamos disso. Nós achamos que chegamos lá, quando na verdade estamos completamente fora do propósito de Deus. Então eu preciso chegar aqui como pastor e dizer para você, numa manhã como esta, nós vamos aprender como se aproximar de Deus, porque ninguém precisou te ensinar, você não precisou fazer um seminário, um curso, como se afastar de Deus, porque você já sabe, por conta da natureza caída do homem. Tudo aquilo que nós humanamente formos fazer, nós vamos fazer no ímpeto errado, por uma motivação errada, e isso tende a trazer morte espiritual, separação de Deus. Então, nós precisamos compreender que quando nos sentamos aqui para aprendermos juntos, como igreja, a palavra de Deus, isso tende a quebrar e destruir os sofismas, aquilo que o mundo estabeleceu como verdade, e que na verdade são paradigmas que precisam ser implodidos da nossa vida, porque Deus não quer você como um religioso, Deus quer você como um filho e uma filha de Deus. O meu maior desafio como pastor é aproximar você de Deus. Por isso que vocês ouvem muitas vezes por aí alguém falando tão mal de pastores. E isso é tão triste. Eu sei que existem pastores íntegros. Por outro lado, nós sabemos que existem pastores que não têm caráter. Nós sabemos que existem pastores de Deus, homens sinceros e tementes ao Senhor. Mas, por outro lado, existem canastrões, mercenários, lobos vestidos em pele de ovelhas. Mas eu glorifico a Deus, porque deste altar nós temos liberado uma palavra que vem do nosso coração. Nós temos ministrado vida para você, porque entendemos que igreja não é pregar aquilo
que é letra, nós pregamos aquilo que o Espírito nos revelou, a palavra nos atingiu, fomos colididos com a verdade e fomos transformados pelo Evangelho. Hoje não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos compreender a eficácia do Espírito Santo de Deus em nos revelar o Deus verdadeiro. Nós precisamos rasgar o nosso coração e permitir que esta revelação nos tome por completo, porque somente assim nós vamos poder servir a Deus de coração. Quantos de nós aqui estamos vivendo uma vida parcial e precisamos inverter isso, mudar isso? E a decisão é minha, a decisão é sua. Deus, Ele quer que você se aproxime dEle. Deus só fala com aquele que se aproxima dEle. Você precisa se render. Enquanto você não estiver totalmente rendido, você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Então, uma estratégia do diabo é de fazer uma propaganda enganosa. Por exemplo, quando se fala de pastor, o que é que vem na mente das pessoas? Todo pastor é ladrão. Quando se fala de padre, todo padre é pedófilo. Mas é verdade que todo pastor é ladrão? É verdade que todo padre é pedófilo? Não, é uma mentira. O diabo, ele trabalha investindo contra o reino de Deus através das suas mentiras. Por isso que nós precisamos estar numa igreja e amar o nosso pastor. Como a Bíblia nos exorta, devemos tê-lo em consideração, estima, respeito, honra e amor. Você precisa orar pelo seu pastor para que Deus o conserve na sua presença. Porque um dos maiores ataques do diabo em nossos dias é atacar os pastores, desviá-los da palavra, tirá-los do propósito. E quantos homens de Deus têm escorregado, têm caído e têm escandalizado o reino de Deus? É tempo da igreja orar, se mobilizar, interceder, colocar os joelhos em terra pela obra de Deus. Então, aprenda isso. O diabo, ele ataca os pastores, o seu caráter, porque o pastor, ele vive de imagem. O pastor, ele vive do seu testemunho. E o diabo, ele tem que atacar a imagem do pastor, tem que atacar o seu caráter, tem que atacar a sua índole, tem que atacar o seu testemunho. Por isso, nós precisamos caminhar juntos, porque uma igreja conhece o seu pastor. Jesus disse em João 10:10, que as suas ovelhas conhecem o seu pastor, conhecem a sua voz. Eu louvo a Deus pela igreja que Ele me permitiu pastorear. Eu louvo a Deus pelo ministério Igreja da Fé Cristã. Nós não somos os melhores, estamos longe de sermos os melhores, e eu confesso aos irmãos que nem eu quero ser melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante: dentre os apóstolos, eu sou o menor. Existia uma disciplina no coração dele, para que ele não se ensoberbecesse, se orgulhasse no seu coração. Então, ele trazia não somente esse discurso na sua boca, mas existia um compromisso no seu coração com o próprio Cristo. Dentre os apóstolos, eu quero ser o menor. Do mesmo jeito nós estamos aqui. Eu não quero ser maior, eu só quero fazer um trabalho relevante. Eu só quero marcar
a minha passagem nesta vida, transformando pessoas através do Evangelho. Esse é o nosso desafio. Então, entenda o que é igreja. Igreja não é você sozinho desigrejado dentro da sua casa. Igreja é você comprometido com Deus e fazendo parte da igreja, ligado à videira verdadeira. Não permita que o diabo diga no teu coração de que você tem Deus, porque na verdade o grande segredo é Deus ter você. Então nós não fazemos aquilo que nós queremos fazer, nós fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina, o que e como fazer. Se eu não consigo este feito de aproximar você de Deus, eu falho em minha missão. Não estou aqui para fazer uma igreja atrativa, cheia de opções e novidades, porque é isso que muita gente quer. Alguns chegam em nosso ministério e acham até que o nosso ministério é muito parado. E algumas pessoas dizem assim: como é que as pessoas permanecem nesta igreja? Aí eu digo, é a graça de Deus. Por quê? Porque nós não temos iscas para atrair as pessoas e para prendê-las. É o Espírito Santo de Deus que se move em nós a ponto de nós amarmos uns aos outros, amarmos a igreja onde estamos, o vaso onde Ele nos plantou, amarmos a nossa liderança espiritual, o nosso corpo de governo e amar a este Deus maravilhoso que tem sido por nós todos. Amém? Então, não estou aqui para fazer uma igreja envolvente, mas, independente disso, superficial. Não estou aqui para disfarçar uma igreja de programas como uma igreja espiritual, porque tem gente que pensa, uma igreja de programas é uma igreja espiritual, e a maior parte das vezes não é. As pessoas se divertem apenas. Não estou aqui para ocupar o tempo de vocês e assim concorrer com o mundo, porque é assim que o mundo faz. O mundo procura atrair, o mundo procura seduzir, o mundo procura assediar. O tempo todo existe um apelo no mundo, e eu não estou aqui para concorrer com o mundo. Eu estou aqui para pregar a simplicidade da palavra de Deus. E o problema da igreja da nossa geração é de buscar algo pirotécnico, algo que mexa com as suas emoções e com os seus sentimentos. E o que Deus quer é tocar você no seu profundo, de uma forma sucinta, simples e prática. O que Deus quer é conseguir o feito de fazer você orar, porque se você começar a orar, você vai se aproximar de Deus, e vai conhecê-lo como poucos o conheceram. Este é o grande desafio. Não estou aqui para prendê-los numa hiperatividade, para mantê-los ocupados. Tem muita gente que pensa isso. Nós temos que ocupar os jovens e os adolescentes, porque assim eles não vão para o mundo. Lê do engano. Nós precisamos apresentar Cristo para eles, morto e ressuscitado. Nós devemos apresentar um Cristo que vive e reina hoje e todo sempre. Nós não podemos viver uma simples religião. Não diz que sou contra uma agenda, mas me oponho à falta de direção de Deus em fazer um trabalho carnal, mesmo sendo igreja. Nós podemos fazer algo que tem cara de espiritual, mas não tem um impacto na vida das pessoas. É por isso que elas não permanecem. Primeiro, nós precisamos ser impactados. O homem de Deus disse que antes de pregar, nós devemos ser primeiro pregados, porque senão as pessoas não serão tocadas pela nossa mensagem. Nós precisamos arder primeiro.
Precisamos estar convencidos daquilo que vamos ministrar. E muitas vezes, o que falamos é da boca para fora e não do coração para dentro. Então, igreja não é apenas falar qualquer coisa. Não é apenas inventar qualquer coisa. Igreja é algo profundo que Deus quer revelar para você nesta manhã, em nome de Jesus. Por esta razão, muitos vivem dentro de uma igreja e longe de suas famílias, porque são tantas coisas acontecendo que a pessoa, ela perde a sua vida familiar. Eu me lembro de um pastor que veio para a nossa igreja. Eu fui jantar na sua casa e ele disse assim: eu não sabia mais o que era isso, porque eu não me sento para almoçar e jantar com a minha família há mais de 2 anos e qualquer coisa. Isso não é ser igreja. Nós precisamos entender que o nosso ministério começa em casa. Nós precisamos ser família. Se a tua família não te promover, você não pode ser promovido pelo altar da sua igreja, como um pastor, como um líder, porque tudo começa em casa. Qual o testemunho que você dá para o pai e para a mãe? Qual o testemunho que você dá para o marido e para a esposa? Qual o testemunho que a tua família dá? Você dá para a sua família. A tua família liberaria você para ser um líder na sua igreja ou não? Então nós precisamos aprender que tem muita gente que trabalha, e a Bíblia nos ensina em Apocalipse sobre trabalho e obra. Eu conheço o teu trabalho e também conheço as tuas obras. Trabalho é diferente de obras. Trabalho é o que a gente faz na nossa própria força. Tem muita gente que quer trabalhar, mas ela não tem paciência para sentar na igreja para ouvir uma palavra. Tem gente que é hiperativa, não consegue parar para ouvir Deus. Tem gente que quer estar fazendo alguma coisa, circulando nos corredores da igreja, querem estar ocupadas, mas espiritualmente elas precisam ser libertas para sentar e ouvir a palavra que Deus tem para ela naquele dia, porque é esta palavra que vai trazer salvação, cura, libertação, transformação, conversão. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o mais importante não é trabalhar, o mais importante não é fazer, o mais importante é ser. E eu confesso aos irmãos que eu tenho problemas como pastor, no sentido de convencer alguns que são carnais, que o mais importante é ele parar, porque tem gente que é muito agitada, tem gente que quer fazer, e o segredo é ser. Vamos trabalhar o seu caráter. E tem gente que não tem paciência de esperar o Espírito Santo lapidar o seu caráter, construir uma nova personalidade em Cristo, desenvolver uma nova identidade, tratar o seu temperamento, porque hoje o grande segredo não é só você tecnicamente estar preparado, mas é você saber lidar com o outro, envolvê-lo e trazê-lo para perto de você e incluí-lo num propósito de Deus. Nós achamos que somos crentes e muito espirituais porque estamos separados das pessoas. O diabo nos engana, porque nós temos que estar perto de gente. Então o diabo ele tem feito isso, ele está querendo destruir o modelo bíblico de família. O mundo decompõe a família, porque acha o modelo bíblico
arcaico e ultrapassado. O globalismo quer instituir um novo conceito de família, na sua mais ampla diversidade e variedade. Vamos ler Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número... Deixa eu encontrar aqui. 23. Romanos, capítulo 1, 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, ou seja, desejos incontroláveis de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, é isso que nós estamos buscando aqui, conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, fornicação. O que é a fornicação? É a relação íntima antes do casamento, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores. O que é murmuração? É reclamação em voz alta ou em voz baixa. A Bíblia diz assim: não façais nada por murmuração. Sendo murmuradores, detratores. O que é ser um detrator? É você tratar mal alguém. É você tratar mal uma pessoa. Não seja um detrator. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios. Recém-convertidos são chamados de nécios no grego, recém-plantados, infiéis nos contratos. Olha como que é sério, até profissionalmente, aqueles que quebram contratos, aqueles que quebram acordos, aqueles que faltam com a palavra, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, ou seja, são completamente indomáveis, são invejosos, são pessoas que tentamos trabalhar com elas, mas elas não querem saber de Deus, elas ignoram o conhecimento de Deus. E está escrito aqui que são pessoas também sem misericórdia, são frias, insensíveis, indiferentes, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que outros façam. Ou seja, para estas pessoas, tudo isso é normal. Tudo isso faz parte da modernidade. As gerações mudaram, então eu preciso aceitar aquilo que a Bíblia não aceita, aquilo que Deus vai contra. O mundo
não está preocupado em agradar a Deus. Olha o que diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Diga, eu sei que eu sou de Deus. Eu não tenho dúvidas disso. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós não somos mundo, então nós estamos em Deus. Amém? O mundo jaz no maligno. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 11. A igreja não pode te afastar das pessoas, mas você deve atraí-las para Cristo. Por esta razão, Jesus não estava longe de pessoas. É engraçado que Jesus ele estava longe dos religiosos. Olha o que aqui diz, 9:11, Mateus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Olha o que diz aí pertinho, Mateus capítulo 10, versículo 18, diz assim: porque veio João, não comendo e bebendo, disseram tem demônio. Está falando de João Batista. Ele comia gafanhotos e mel silvestres, ele se vestia de pele de animais, e diziam assim, olha o que falavam de João Batista, verdade, olha o que falava, nos principais meios de comunicação da época, dizia assim, que João Batista, ele tinha demônio. Por quê? Porque ele era diferente dos demais, porque ele não se misturava, porque ele não comia e não bebia, ele era consagrado ao Senhor. Ele foi o maior profeta da última dispensação, ele foi o responsável em preparar o caminho para a chegada do nosso Cristo, do enviado, do ungido. Então, amados, o mundo não compreendeu João Batista, o mundo não compreendeu Jesus, o mundo não vai compreender você. Por que você se abstém de algumas práticas? Por que você não faz o que eles fazem? Por que é que você é diferente? Então, olha, o que é que a palavra fala? Versículo de número 19. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e um beberrão. Olha o que falavam de Jesus, que ele era um comilão e ele era um beberrão. Se Jesus é muito guloso, se Jesus come demais, se Jesus bebe muito. Aleluia. O que foi, Lucas? 11:18. Obrigado, Lucas. Achou aí? Veio o Filho do Homem comendo. É ali mesmo, não é? Ok. Eu me perdi aqui em alguma parte? Tá, que fala a respeito de João Batista. Que fala a respeito. Eu vou ler aqui, tá bom? Vamos junto. Vamos junto. 10:18? 11:18? Obrigado, vocês são uma bênção. Que bom que vocês estão ligados comigo. Mateus 11:18, obrigado. Portanto veio João, não comendo e bebendo, e disseram, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e disseram, eis aí um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou seja, os frutos é que vão determinar o nosso trabalho, o nosso testemunho, os nossos filhos, as nossas filhas espirituais, quem ganhamos para Cristo. Então precisamos ter a compreensão dessa verdade em nosso coração. Jesus tinha a capacidade de entrar no mundo sem se tornar como eles. Muitos de nós não temos e precisamos desenvolver esse lado.
Quantos aqui estão mais parecidos com o mundo do que com Cristo? Perderam sua identidade, estão dentro de uma igreja, mas longe de Deus. E aqui eu quero e preciso fazer assim uma abordagem com você, por conta do que o diabo tem feito e você não se dá conta. Você perdeu a sua essência. Eu sei que você entende que precisa vir à igreja, mas o princípio não é só este. Você precisa compreender que o mais importante não é vir à igreja, ser frequentador de igreja, mas você se tornar igreja. E eu não posso ser qualquer igreja. Eu não posso ser uma igreja contaminada, uma igreja maculada, uma igreja manchada, uma igreja estragada. Então, nós achamos que o mais importante é as pessoas nos verem juntos. Aí nós estamos dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, amém. Esse irmão é da mesma igreja, é da mesma comunidade que eu. Mas isso não quer dizer que nós vamos morar no céu. Isso é apenas o primeiro passo. Porque o diabo, ele quer mostrar para você que ser religioso é o fim em si mesmo, quando na verdade Jesus condenou os religiosos, chamou os religiosos de hipócritas. Vamos ver aqui, diz aí em Mateus capítulo 15, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Olha só, naquela época Isaías profetizou a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito, quando nós somos só religiosos. Como é que nós nos comportamos? Não só dentro da igreja, não só dentro de casa, porque tem gente que está dentro de casa e parece crente, tem gente que está no trabalho e às vezes dá mau testemunho, aquela pessoa, ela omite que é crente, as pessoas nem sabem que ela é crente, ele faz coisas erradas, muitas vezes se envolve com más companhias, sai até para o happy hour do pecado. Não estou falando que está errado você sair e estar com os amigos, eu estou falando que tem gente da pesada, em qualquer lugar da sociedade, muitas vezes bem perto de você, trabalhando do teu lado, e esta pessoa tem uma influência maligna tão grande, que ela acaba te influenciando, ao invés de você influenciar esta pessoa, e você começa a falar como ela, você começa a se portar como ela, agir como ela, os seus trejeitos mudam, e você começa a ser como ela, você começa a mudar o seu linguajar, você começa a falar gíria, você começa a falar palavrões, você começa a absorver tudo aquilo que não deveria, porque está deformando a sua personalidade. Você começa a se tornar mundano, você começa a sair com esta pessoa, você é um homem casado, e os seus compromissos agora são compromissos de solteiro, sem a sua mulher saber, você mente, chega em casa atrasado, chega em casa fora do horário habitual, você não dá mais satisfações para sua esposa. Mas espera aí, pastor, eu não tenho que dar satisfação para minha esposa, do mesmo jeito que você acha que ela deve dar satisfação a você, e o mundo machista é assim, o homem pode, a mulher não pode. Então, nós precisamos compreender que o casamento é um contrato entre duas pessoas, e estas pessoas estão acordadas pela aliança, pelo santo matrimônio, onde o homem, ele precisa sim prestar contas à mulher, e a mulher prestar contas ao homem. Eles não podem ser independentes e autônomos, e se quiserem ser, eles logo perderão o casamento. Muitos deles acabam se envolvendo com drogas, muitas vezes começa lá com uma bebida social, um pequeno porre, uma balinha de hortelã de repente para disfarçar o hálito,
para tentar enganar a esposa, mas não dá para enganar Deus, para tentar enganar a mãe, mas não dá para enganar a Deus. Então o diabo, ele é assim, ele age de uma forma muito sucinta. A Bíblia diz que ele vem disfarçado como anjo de luz, ou seja, ele pode assumir a personificação do mal que ele quiser, e é assim que o diabo faz. Então as pessoas, elas são totalmente desconstruídas naquilo que receberam de educação em casa. A mãe diz: este não é meu filho, esta não é minha filha. Os costumes mudaram, tudo agora é diferente. Muitas vezes o convívio se torna insuportável. Muitas vezes acontece como na parábola do filho pródigo. Eu vou fazer um adendo aqui. É uma ministração que eu estou trabalhando ainda, vou ministrar para vocês mais para frente. Mas imagina só que o filho pródigo, ele pede a sua herdade para sair de casa e ir para um lugar distante. Por quê? Porque ele não podia pecar perto do seu pai. Então, ele deseja a morte do seu pai. Quando ele diz: eu quero a minha herança, ele reivindica o seu direito à herança, é como se ele desejasse a morte do seu pai, é como se ele quisesse que o seu pai morresse, porque o dinheiro era mais importante que a presença do seu pai, do que a pessoa do seu pai. Então, naquela época, ele podia ser colocado para fora de casa, ele podia ser agredido, castigado, ele podia ser até morto, mas este pai amoroso permitiu que ele conhecesse o mundo. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que só vai conhecer Jesus de verdade e o amor de Deus depois que o mundo judiar dele, depois que ele sofrer no mundo, porque o mundo não tem nada para oferecer para aqueles que são de Deus. O diabo paga muito mal aos seus súditos, aos seus servos. As pessoas, elas se afastam do Senhor e ficam longe dele durante um tempo. Não sei se 1 ano, se 3, se 5, se 10, se 15, mas um dia elas voltarão completamente arrebentadas para se consertar com Jesus e declarar que Ele é o seu Senhor e Salvador, único e suficiente. E aqueles crentes teimosos que não fizerem isso, vão ter a possibilidade no leito de morte, de se reconciliarem com Cristo. Então nós aqui não queremos viver esta realidade, porque é para este caminho de destruição que o diabo quer nos levar. Nós precisamos estar firmes com Ele em amor. Eu me lembro de uma igreja que eu fui ministrar, e ali me contaram uma história que me marcou, e sempre que posso eu ministro esta palavra para os jovens. Fizeram uma reunião para os jovens, e um grupo que fazia medicina entregou a vida para Jesus, lá na cidade de Osasco. Era uma igreja grande, uma igreja cheia de Deus, uma igreja abençoada, e um grupo que fazia medicina entregou a vida para Jesus, mas um deles não quis entregar. Ele disse: não, eu sou muito novo, eu quero entregar minha vida para Jesus, quando eu estiver velhinho, eu quero aproveitar a vida. Aí o grupo disse: nós vamos comer um lanche com o pessoal da igreja. Ele disse: tomar refrigerante, está louco? Não vou não quero saber, eu vou curtir a vida. Aí aquele grupo que aceitou Jesus, saiu com o pessoal da igreja para lanchar, e ele pegou o seu carro, e saiu revoltado, acelerando o seu carro, e foi embora. Num dos cruzamentos, uma carreta não obedeceu o sinal vermelho, e cruzou a pista. Ele com o seu carro, entrou debaixo da carreta,
e parte da sua cabeça foi arrancada. O seu crânio ficou em cima do painel do carro. Ele morreu na hora e morreu sem Cristo. Ali era a última chance que ele estava tendo para entregar sua vida a Jesus. Se ele tivesse aberto o seu coração, eu acredito que ele teria vivido muito mais, e teria vivido com Deus a verdadeira vida, e não aquilo que o diabo disfarça de alegria. Tem gente que diz, você está muito triste, você precisa sair, você precisa dar umas voltas, você precisa conhecer gente nova, você precisa beber um pouco, você precisa dar um tapa na erva maldita, você precisa cheirar, você precisa... É isso que o mundo oferece. O mundo, ele tenta te tirar da realidade. O diabo, ele tenta tirar você de uma realidade espiritual, e nós estamos aqui para dizer, eu preciso, como pastor, aproximar você de Cristo, e dizer, cuidado com as tuas andanças, cuidado com as tuas fugidas, cuidado com aquilo que você faz em oculto, em secreto, e você acha que ninguém está vendo. Eu vou dizer a você que Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido paciente, Deus tem sido longânimo com você, você tem experimentado a justiça de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, chega uma hora que Deus estabelece o seu juízo, aí você é exposto, talvez até ceifado antes da hora, porque você brincou com o sagrado. Além de você se contaminar com o mundo, você leva outras pessoas para se contaminar com você. Você não trazia ninguém para a igreja, você não colocava ninguém no seu carro, mas agora, para fazer a vontade da carne, você é uma pessoa disposta, não tem mais cansaço. Eu conheci uma pessoa que no final de semana ela não dormia. Eu não sei como ela trabalhava na segunda-feira. Ela não dormia. Ela ia de sexta para sábado na balada. Depois virava de sábado para domingo. Domingo para segunda. Eu falei, mas você não dorme? Ele falou, não, eu durmo um bocadinho só e para mim está ótimo. Tomava lá um energético com não sei o quê. E está tudo certo. Nós estamos aqui para ouvir a respeito do juízo de Deus, e nós precisamos despertar, entender que você, embora esteja sentado aqui, pode estar longe de Deus, o teu coração pode estar longe de Deus, pode ser que você esteja vivendo do teu jeito, pode ser que você esteja vivendo da sua maneira, pode ser que você tenha perdido as suas raízes, pode ser que você não esteja mais ligado e comprometido com Jesus, e você precisa orar hoje no final, e entender, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja, em nome de Jesus, amém? Não brinque com a sua vida, tua vida é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus colocou neste mundo para você ser o sal da terra, fazer a diferença, temperar. Deus te chamou para você ser bênção, ser luz na vida daquele que anda em trevas. Você precisa levar a revelação, mas não pregue com a boca, você precisa ter vida, testemunho, é isso que vai afiançar, acreditar, endossar a sua pregação. Olha o que diz em Mateus capítulo 15, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim só de boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito fácil a gente chegar aqui e fazer de conta que ora. Enquanto nós estamos orando aqui, abrindo o culto, você nem abre a boca. Você não entende que a tua oração é importante para romper o reino espiritual e se apresentar diante de Deus.
consagrando este momento como culto ao Senhor. Aí a pessoa não ora. Pastor, eu não sei orar. Repete aquilo que a pessoa está orando. Concorde com ela. Chamamos isso de oração de concordância, oração uníssona ou oração de mútuo acordo. Ora com ela. Tem gente que sabe cantar todas do mundo, mas não sabe um cântico de louvor. Aí fala, pastor, tem alguma coisa errada comigo, porque eu sei todas as músicas do mundo, mas eu não consigo aprender um louvor. A mesma aptidão que você tem para aprender as coisas do mundo, você tem para aprender as coisas de Deus, só que você não quer, não é tão interessante para você, você gosta e se identifica com o mundo, você está aqui, mas você gostaria de estar no mundo, por isso que você se infiltra, por isso que você se ajunta, por isso que você se mistura. Então nós somos diferentes, Deus tem um chamado para cada um de nós, e quando a Bíblia fala de santificação, a palavra quer dizer separação, não significa que você vai desprezar quem é do mundo, mas você precisa ser atalaia de Deus, você precisa ser boca de Deus neste mundo. O evangelho que você prega, não é para distanciar as pessoas de você, é para aproximar as pessoas de você, é para aproximar as pessoas de Cristo. Primeiro elas vão se aproximar de você, para você poder apresentar o seu Cristo para elas. Então, olha só o que a palavra fala, que nós somos hipócritas, porque nós até cantamos, mas é da boca para fora, este louvor não chega até ele, porque não é de coração. Existe uma diferença de cantar e de louvar, de cantar e de adorar. Muitas vezes nós só cantamos, e precisa haver um peso espiritual naquilo que liberamos através da nossa boca. Você precisa aprender, Senhor, eu estou aqui, fala que o teu servo ouve, Senhor, eu quero abençoar o culto desta manhã, eu quero pedir, fale através da boca de quem vai pregar e ministrar. Senhor, em nome de Jesus, libera da tua graça, da tua unção, da tua presença, da tua glória, do teu poder, da tua autoridade sobre a igreja nesta manhã. Venha, Senhor, nos tocar, venha nos envolver, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo o ambiente liberado, eu profetizo que a tua palavra tem livre curso para tocar os nossos corações, porque não adianta o louvor não tocar o teu coração, a palavra não tocar o teu coração. No momento de oferta, por que você não oferta e não dizima? Não é porque você não tem, é porque você não quer. Sabe por quê? Porque a palavra não tocou ainda o teu coração, você não se converteu nesta área. Agora imagina só, você vai chegar diante de Deus, e Deus vai perguntar, o que é que você fez com tua vida? O que é que você fez com o seu tempo? O que é que você fez com os recursos que eu coloquei em tuas mãos? O que é que você fez pela igreja de Cristo? E você vai dizer, não, eu podia fazer, mas eu não fiz, porque eu achei que lá na frente, a minha condição financeira ia melhorar, aí eu podia fazer alguma coisa pela igreja, e pelos irmãos, e pelos pecadores, e pelos perdidos. O que você tem para fazer, deve ser feito hoje. Não deixa para fazer amanhã, não deixa para fazer depois, não deixa para fazer algum dia. Então, quando nós não temos um coração comprometido com Deus, tocado por Deus, convencido por Deus, não somos dizimistas, não somos ofertantes, continuamos sendo avarentos, como lemos há pouco em Romanos, capítulo 1, fala a respeito dos avarentos, que os avarentos, eles experimentarão da separação de Deus, da morte espiritual. Então, nós precisamos compreender qual é o nosso papel como igreja. Então não dá para ser igreja sem amar a nossa igreja, sem cuidar da nossa igreja, sem dizimar, sem ofertar e sem semear. Então nós achamos que estamos fazendo o nosso papel, quando na verdade não estamos. Está na hora
de nos conscientizarmos de que precisamos nos converter de verdade, a cada dia mais e mais um pouco. Amém? E este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não sei se você sabe o que é isso, eu sei. Eu já assisti cultos, onde o meu coração estava longe de Deus, e aquela palavra não me tocava, aquela palavra não entrava no meu coração, aquela palavra não me convencia. Eu estava armado no meu eu, tudo aquilo que era ministrado, eu pensava, é para mim. Alguém falou do meu problema, o pastor está me mandando indiretas. Lá atrás, eu também fui carnal, eu também fui mundano, eu também fui pecaminoso, eu também fui usado pelo maligno, até que os meus olhos espirituais foram abertos, até que o meu coração foi tocado. Aí eu dizia, fala, Senhor, que o teu servo ouve. É verdade, Deus, eu sou tudo isso e muito mais. Deus, eu sou um pecador. Deus, sem ti eu estou condenado ao inferno. Deus, eu te amo, eu quero ser diferente, eu quero viver para ti. Senhor, eu quero colocar minha vida de verdade nas tuas mãos, me transforma. E é aí que Deus começa a fazer uma obra linda na tua vida. Quando você entende, eu estou vindo na igreja, mas parece que eu não estou recebendo nada. Eu estou ouvindo a palavra, mas parece que eu não estou sendo tocado. A Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha, que despedaça a pedra. O nosso coração muitas vezes está endurecido, petrificado, solidificado, e essa é uma estratégia do diabo. Então a oração que você tem que fazer para se aproximar de Deus é dizer, eu me rendo. Para de pedir coisas. Nós temos falado tanto em nossos cultos nos últimos dias sobre isso. Não podemos mercadejar nossa fé, não podemos fazer barganha com Deus. Nós devemos estar aqui por causa dEle. Se não for por causa dEle, não temos razão de estar aqui. Nós não podemos estar aqui porque buscamos coisas como num supermercado. Nós estamos aqui porque o seu amor nos atraiu. Nós estamos aqui porque nós queremos viver a sua graça. Eu não conhecia essa graça. E eu vivia angustiado, deprimido, perturbado. Eu vivia muitas vezes fora daquilo que Deus tinha para a minha vida. Tem crente que diz, pastor, eu não consigo resolver as minhas mazelas emocionais e sentimentais. Mas por quê? É só ele se aproximar de Deus. É só ele se entregar de verdade. Ele não pode ter uma vida dúbia, uma vida doble. Ele não pode viver uma vida de engano. Então nós chegamos aqui e olhamos para a nossa realidade e dizemos, Deus, eu estou tão longe de Ti. Aí Ele diz, eu estava com você lá onde você pecou. Eu estava lá, naquele lugar onde você pensou que eu não estava, mas eu estava lá por tua causa. Eu estava lá para resgatar você. Eu estava lá para te buscar, eu estava lá para te tirar daquela situação. Eu preciso só fazer aqui um adendo daquilo que eu falei do filho pródigo. Que o filho pródigo, ele queria sair de perto do pai para pecar longe. E ele pensou que ninguém ia saber daquilo que ele estava fazendo. Mas Deus sabia. Deus estava com ele, Deus não havia desistido dele. Mas ele precisou comer das bolotas dos porcos. Olha a situação que ele chegou. Para um judeu extremamente ofensivo, porque judeu não come carne de porco. Ele estava trabalhando em um chiqueiro, em uma criação de porcos. Os romanos consumiam carne de porco e alguns judeus desviados criavam porcos para poderem vender e ganhar dinheiro. Olha onde ele foi parar.
o estado de degradação. Ele perdeu tudo o que tinha, ele perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos, mas não eram amigos de verdade, eles estavam com ele por conta do dinheiro. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Então nós conjecturamos, no sentido de que ele gastou com bebida, ele gastou com prostituição, ele gastou com tudo aquilo que era errado, ele não conseguiu multiplicar o dinheiro que foi colocado nas suas mãos, ele perdeu tudo, e mais um pouco. Então, queridos, nós precisamos entender o que é que o diabo faz. Cuidado, porque o filho pródigo, ele foi tentado a sair de casa para poder fazer tudo aquilo que ele queria fora de casa. Ele podia ser drag queen em outra cidade, ele podia se drogar em outra cidade, ele podia beber até cair em outra cidade, ele podia se prostituir em outra cidade, ele podia aprontar todas em outra cidade, mas os olhos do Senhor estão postos em todos os lugares. Eu gostaria que vocês iniciassem a segunda-feira de vocês pensando assim: Deus está comigo, desde o momento que eu acordo. Então dá bom dia para Deus, diga: Deus, eu estou feliz porque os meus olhos se abriram de novo, obrigado por mais um dia sobre a terra dos viventes, obrigado pela minha família. Às vezes dá vontade de falar contra a família, não dá? Você diz assim: Deus, por que o Senhor me deu essa família? Se Deus deu é porque Ele tem um propósito. Então você vai agradecer a Deus, agradece pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, agradece pelo marido, pela esposa, pelo filho e pela filha. Mas pastor, eu não tenho vontade de agradecer não, mas agradeça. Começa a romper, começa a quebrar tudo aquilo que o diabo estabeleceu como bloqueio, impedimento, muralha. Abençoe a sua família, obrigado pela minha família. Você pode orar e dizer assim: obrigado, Senhor, porque o meu amor aumenta dia a dia pela minha família. Obrigado porque o meu amor aumenta dia a dia pela minha esposa, pelo meu marido. Obrigado, Senhor, porque eu estou dia a dia cada vez mais apaixonado pela minha esposa e pelo meu marido, pelos meus filhos. Tem gente que se apaixona mais por um bichinho pet, de estimação, do que por alguém da família. Eu já vi gente que morreu alguém da família, ele não derramou uma lágrima, mas quando morreu o seu cachorro, ele chorou demais. Queridos, nós não podemos ser desumanos. Tem gente que defende aquela tese: pois é, pastor, um animal é melhor do que gente. Não é verdade. Nós precisamos entender que gente é gente, com todos os seus defeitos, e animal é animal. Então vamos compreender isso, vamos nos entregar a Deus, vamos permitir que Ele comece a mudar a nossa vida, sabe? Vá para o trabalho cantando um louvor, vai para o trabalho glorificando a Deus, para com esse vício de reclamar, de murmurar, de choramingar, de blasfemar. Acorda e diz assim: credo, que calor, credo, que frio, credo, que ventania, nada está bom para você. Começa a agradecer. Tem um cafezinho preto de ontem com formiga, tira a formiga, bebe, glória a Deus. Eu aprendi que formiga é bom para os olhos. Aí eu disse: por quê? Formiga usa óculos? Não. Então, meus queridos, olha só, agradeça a Deus, sabe? Não amaldiçoe mais o seu dia a dia, não amaldiçoe mais a sua vida, não piora mais as coisas. Em nome de Jesus, agradeça a Deus pelo ônibus que passou, pela condução que você tem, agradeça a Deus porque tem o dinheiro para pagar aquele Uber, aquela mototáxi, agradeça a Deus porque você tem dinheiro para se locomover, agradeça a Deus pelas suas pernas. Eu me lembro que quando eu perdi o meu carro, em meados de 1998, 99, eu dizia assim: Deus, eu quero te agradecer pelas pernas que o Senhor me deu, porque depois que você tem carro, você esquece que tem pernas. Você não vai num supermercado sem carro, você não vai numa padaria sem carro, você não vai para lugar nenhum sem carro, parece que você não tem pernas.
Então nós precisamos muitas vezes perder para dizer assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu essa autonomia de ir para qualquer lugar. Obrigado. Obrigado por essa comida que o Senhor coloca diante de mim. Você sabe por que as crianças reclamam? Porque você é um reclamão. Você chega e diz para a esposa: o que é que tem para comer? Não mudou o cardápio? Você não sabe que eu não gosto disso. A criançada está ouvindo. Aí depois vai dizer que não gosta de comer verdinho. Aí você vai dizer assim: é que eu também não como. Você precisa comer matinho, porque você precisa comer não o que você gosta, mas é o que você precisa. Nós precisamos de uma alimentação saudável. A gente come muita porcaria. Hipócrates dizia, 400 anos antes de Cristo, que o nosso remédio é o nosso alimento, e o nosso alimento é o nosso remédio. Nós precisamos mudar urgentemente o nosso estilo de vida. Aí você fala: mas o que tem a ver isso, pastor, com Deus? Tudo. Sabe por quê? Você pede saúde para Deus, quando na verdade você tem que cuidar da sua saúde e do teu bem-estar físico e mental. Aí diga: azedou agora. Diga e passa para outro tópico, pastor. Então nós precisamos, queridos, nos voltar para Deus, urgentemente. Sabe por quê? Imagina que tristeza. Eu, como pastor, eu creio que eu vou para o céu, em nome de Jesus. Aí vou chegar lá, vou ficar esperando vocês. Sabe, uma ansiedade santa, porque lá só pode ser santa. Não tem essa ansiedade do mundo. Aí, eu falo: cadê a Bia? A Bia não está aqui. Cadê a Patrícia Zita? Fez aniversário dia desse, né? Beijo. Tá bom? Aí, cadê a Rafa do Flávio? Cadê o irmão Genésio? Lá na igreja sempre estava bonitão, quero ver bonitão no céu. Não é? Com aquelas vestes brancas, bem passadinhas, não é? Olha o irmão aqui, ó. Estiloso. Cadê a Bel? Cadê o Wagner Trajano? Cadê a Maria? Cadê o Fabrício? Demora um pouquinho, mas daqui a pouco vocês aparecem lá, não é? Muita multidão, não é? É um procurando o outro. O pastor Alberto aí? Claro que está. Tem que estar. Meu trabalho não pode ter sido em vão. Cadê o irmão? Mas tem uns irmãos que não vão estar. Tem uns irmãos que vão para o andar de baixo. Tem uns irmãos que vão tomar elevador. Mas nós precisamos estar juntos. Cadê o Adriano Galvão? Garoto, é nós. Estamos juntos, pastor. É isso. Já pensou? A minha vida inteira eu preparando a ida de vocês para o céu, preparando esta grande viagem, e de repente, Neca de Pitibiriba. Cadê você? Se eu pudesse. É que Jesus disse que entre o céu e o inferno existe um grande abismo que separa, senão eu ia lá. Ia. Falou mal acabado. Vida inteira, só aconselhamento, só discipulado, investi tanto na tua vida, te ajudei quando você precisava, preguei, ministrei, expulsei teus demônios, seu abençoado. Para você fazer uma dessa, ou não é? Então, queridos, essa palavra é para trazer despertamento para nós. O que é que eu tenho de Cristo em mim? E o que é que eu tenho do mundo em mim, que está grudado, impregnado, porque tem coisa do mundo que parece que não sai, ou não é? Às vezes a gente vai para alguns lugares, o cheiro parece que fica registrado, não sai das nossas narinas, ou não é? Aquele cheiro, aquele fedor, aquela carniça, é o pecado. A gente tem que pensar nisso. O que é que você quer viver?
Permita que Deus faça uma obra linda na sua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar? Em Mateus capítulo 15, versículo de número 9. Mas em vão me adoram. Por quê? Da boca para fora, não é do coração para dentro. Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, hoje se prega o quê? Um evangelho light. Um evangelho diet. Que não engorda. Sinônimo de saúde. Queridos, não podemos negociar a palavra que é pregada. Amém. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que me aproxima e me separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2. O que me aproxima e me separa de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Qual é o propósito primeiro de Deus? Salvar. Diga aí, salvar. Amém. Nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, olha só, as mãos do Senhor não estão encolhidas, estão estendidas. E os seus ouvidos não estão fechados, estão abertos. Amém? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, olha só, está em pecado? Deus não te ouve, porque você não quer abandonar o pecado, você escolheu o pecado ao invés de escolher Deus. Então é por causa disso que algumas pessoas estão longe de Deus. Agora, olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extinguais o Espírito. Você sabia que este é um dos maiores pecados que nós podemos cometer? Tem gente que pensa, pecado para mim é matar, é roubar, é adulterar, é mentir. Mas a Bíblia diz que você não pode extinguir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem muita gente que está sufocando o Espírito de Deus no seu coração. O Espírito Santo, ele mora, habita, reside dentro de você. Não extinguais, não apagueis o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por que é que nós somos crentes mundanos, carnais, pecaminosos? Por conta do Espírito Santo que está apagado, extinguido, suprimido, sufocado dentro de nós. Então, permita que o Espírito Santo te guie, governe, conduza por qualquer caminho. Permita que Ele fale com você, que Ele alerte você, que Ele mostre qual é a vontade de Deus e revele o propósito do diabo, a intenção do diabo, que é de roubar, matar e destruir. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ter mais comunhão com Ele, você precisa orar mais em línguas. E nós temos feito o exercício na nossa igreja, ore muito tempo em línguas, ore pelo menos 1 hora no Espírito Santo. Pastor, eu não posso orar 1 hora direto. Ora meia hora de manhã, acorda mais cedo, ora meia hora à noite, antes de dormir. Ora no Espírito Santo indo para o trabalho. Eu muitas vezes estava empolgado, orando baixinho no Espírito Santo, andando pelas ruas, e de repente alguém gritava, ô Beto, eu dizia, ô Rebalacadache. Que doideira. Uma vez eu me lembro que eu estava num ônibus vindo de São Paulo para Bragança, aí eu estou sentadinho lá no começo do meu ministério, e eu tinha o hábito assim de ficar orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e eu adormeci orando em línguas. Quando eu acordei, a pessoa estava assim, olhando na minha cara, e perguntou, escuta, você está passando bem? Ele achou que eu estava tendo lá algum treco.
Porque, imagina só, você no ônibus, a pessoa do seu lado, corre balachure, canda labanaia, chequele manasse, canda yachique, caramanastere. O camarada aí deve estar tendo algum tipo de mal súbito. Tem que parar, motorista, o ônibus, e chamar o SAMU, na época não era SAMU, né? A ambulância. Então, queridos, imagina, olha só, um dia, minha mãe trabalhava com salgados, aí ela me pediu de manhã para levar salgados numa lanchonete. Aí eu fui, corre, cala, babá, xere, malanassô, recanda, isso. Aí cheguei lá, a mulher estava grávida, eu puxei conversa com ela e disse, a senhora está esperando o bebê para quando? Ela disse, está para chegar, logo vai nascer. Eu falei, que legal, que bom. É menino ou é menina? Ela falou, é menino. Eu falei, não é menina. Ela falou, você está louco? Eu fiz ultrassom, eu sei o sexo do bebê, já fiz o quartinho, o enxoval. O Espírito sabe de coisas que as pessoas não sabem. Não me pergunta por que eu abri a boca e falei aquilo, mas foi um impulso que tive do Espírito, porque aquela pessoa veio conhecer a Deus através desse sinal. Quando nasceu, a criança não era do sexo que ela esperava, veio do sexo oposto. Em vez de vir menino, veio menina. O que ela vai fazer com o quartinho? O que ela vai fazer com o enxoval? Ela queria me matar. Ela disse, aquele rapaz rogou uma praga na minha vida. Mas não foi. O Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo nos revela. Você está com pessoas, o Espírito Santo vai imprimir em você alguma coisa. Eu sei ler os ambientes onde eu entro. Eu sei ler as pessoas. O Senhor me mostra o que está por detrás de uma conversa, de um atendimento, de um aconselhamento, de um discipulado. Muitas vezes a pessoa tem um discurso, mas por detrás daquilo que ela está falando, existe algo que precisa ser revelado pelo próprio Deus. Então, queridos, ora no Espírito, ora no Espírito, ora no Espírito. Como diz o David Robertson, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Vai tomar ônibus, ora no ponto. Está andando a pé, ora no Espírito. Está fazendo caminhada, ora no Espírito. Não perca mais tempo, não tenha mais tempo ocioso, ore no Espírito, ore no Espírito, ore no Espírito, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Vai chegar uma hora que não tem depressão, não tem angústia, não tem perturbação, não tem demônio que consiga chegar até você, minar a tua resistência, destruir a tua vida, porque você está cheio de Deus, porque você se aproximou de Deus. É esse o segredo, é este o princípio, e é isso que nós devemos compreender em nome de Jesus, amém? O Ministério de Música pode subir aqui em cima, por favor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus agora, sobre tudo aquilo que nós falamos. Deixa as coisas de finanças no cantinho aí, Dirce e Everaldo, não vamos nos mover agora, porque eu preciso ministrar agora. Vamos nos ater a esse momento que é muito importante, é muito especial. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Sabe por quê? Você conhece a tua dimensão, a tua realidade. Você conhece se está sendo raso, superficial. Você conhece se está aqui simplesmente por uma formalidade, por conta da sua religiosidade. Você sabe o porquê é que você está aqui, o que é que te trouxe aqui, o que é que está te mantendo aqui, a não ser a graça de Deus, porque se fosse por você, você estaria no mundo, você estaria afastado completamente, longe de Deus,
porque parece que as coisas de Deus são melhores, as coisas do mundo são melhores. Parece que as coisas lá de fora são melhores. É o diabo querendo destruir o plano perfeito de Deus para a sua vida. Você precisa, em nome de Jesus, rejeitar isso, resistir isso, e dizer: Deus, eu sou essa pessoa que o pastor falou, eu estou aqui dentro, mas meu coração está longe. O mundo me seduz, o mundo me atrai. Parece que as coisas do mundo me arrastam, mas eu não quero ir para um caminho de perdição. Eu preciso me consertar hoje com o Senhor. Eu preciso me posicionar hoje. Eu preciso renunciar àquilo que está em mim e criou raízes e não vem de ti. É deformidade de caráter. É aquilo que precisa ser tratado na tua personalidade, na tua identidade. Você precisa orar, você precisa rasgar o teu coração, e pode ser muito simples, pode ser do teu jeito, mas você precisa dizer: Deus, eu quero botar um ponto final em tudo que eu estou vivendo, eu estou cansado de sofrer, porque não tem coisa pior para um crente do que ele estar dentro da igreja e Deus não falar com ele, ele não recebeu o que Deus tem preparado para ele, é viver alienado do propósito. Então que você possa, em nome de Jesus, dizer: Deus, eu recebo hoje o novo e o diferente, eu recebo, Senhor, hoje da tua vida, eu recebo da tua graça, eu recebo da tua misericórdia, eu recebo da tua bondade, eu recebo do teu amor. Deus, fala comigo. Deus, em nome de Jesus, que as escamas dos meus olhos caiam, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, Senhor, transforma a minha vida. Deus, eu quero ter a tua paz. Eu quero, Senhor, viver para ti. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Mova-te, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça perdão pelo seu pecado oculto, pelo seu pecado secreto. Pede perdão pelo que você faz com o teu celular, com o teu computador, longe das pessoas. Pede perdão por aquilo que te afasta de Deus, por aquilo que te compromete, por aquilo que te coloca nas mãos do inimigo. Pede perdão. Diz: Deus, eu quero ser diferente, eu quero mudar. Senhor, me marca nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Consagra os teus pensamentos a Ele, consagra os teus sentimentos a Ele, consagra as tuas palavras a Ele, consagra o teu comportamento a Ele. Correcaia shalamana sorrequere malanaya sa, o requei calabaçu renaia chique calabaçu. Move-te, Espírito, move-te. Move-te, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Rasga o teu coração para Ele. Hoje pode ser o último dia, a gente não sabe. Entrega a tua vida para Ele, recebe Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Pede para Ele: escreve meu nome no livro da vida. Entrega a sua vida a Jesus, os seus caminhos a Ele. Entrega a sua fraqueza, aquilo que você não consegue mudar. Entrega. Ele te ama. Ele tem te atraído. Ele te trouxe para este lugar. Oh, remalabarraxerequelemanaiaçá. Oh, rerebabarraxiandalabaçu. Oh, é você e Deus. Deixa Ele se mover na tua vida. Deixa Ele te pegar de jeito. Rasga o teu coração. Hoje. Não depois, não amanhã, não algum dia. É hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia. Esta é a hora. Oh, remanaca cheira malabanaço, remanaia xalamanase. Oh, requei calabaço, remanaia xá.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. É você e Deus. O que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso E as lutas? de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia! Glória a Deus. Você, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas isso é que eu respiro, preciso. vamos fazer deste cântico uma oração agora. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
me afastar de ti. Fiéis escuridão procuram me chegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Ele está aqui. Ele está aqui. Rasga o teu coração. Ele está aqui. Você sai deste lugar diferente de como você entrou. Aleluia. Aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta Está soando, o meu nome a chamar. aleluia! Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Que nenhum de vocês fiquem, que toda a igreja suba. Foi para isso que ele entregou a sua vida no Calvário. Foi por isso que ele morreu a nossa morte e derramou o seu sangue. O rei está voltando, O rei está voltando, a trombeta está soando,
O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem vivo. Eu gostaria que você orasse agora por aquela pessoa que não está aqui, por aquela pessoa que você ama, mas o coração dela é duro, está em casa, se recusou a vir, não gosta de igreja, é religiosa. Eu gostaria que você orasse pela tua família, pelo teu marido que você sabe que não está salvo, pela tua esposa que você sabe que não está salvo, pela tua família. Eu quero que você ore durante um instante, enquanto nós cantamos de novo. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rebala baba hashalamanasa. Oh, requei carabalabasu. Shiri candita halabasa. Oh, recandeitos perimalaba hasha. Algo aconteceu nesta manhã. Algo aconteceu nesta manhã. Algo aconteceu com você. Algo aconteceu na sua casa. E você vai saber. A glória de Deus vai se manifestar como o romper da aurora. Aleluia. Os céus se abriram nesta manhã. Recebe o favor de Deus.